Eu acho que existem tantos tipos de criaturas com inteligência nesse universo que ficaríamos chocados. Eu acho que o ambiente determina qual vai ser a nossa aparência final. E com o tempo, a complexidade de quem você é fisicamente se adapta ao planeta. Se virmos algumas das ilustrações sumérias, vemos uma cabeça de pássaro sobre um corpo humano bem forte. Olhamos as pinturas egípcias e vemos um ser humano com um crânio alongado e a pele bem verde. E há uma correlação direta entre os avistamentos modernos que as pessoas estão relatando, tanto de experiências de abdução, bem como o que ouvimos em depoimentos e o que vemos nos registros mais antigos de contato com os deuses. São as mesmas pessoas. Elas nunca foram embora. Se a vida inteligente evolui de forma bem diferente em outros planetas, como os cientistas tradicionais sugerem, então, por que tantas pessoas descrevem encontros com extraterrestres que têm características humanas? Pode ter sido uma civilização alienígena primordial que semeou o universo. Ao longo do tempo, a imagem de criaturas com 2 braços, 2 pernas, um dorso e uma cabeça, 2 olhos e uma boca, dominou ao longo dos relatos de atividades alienígenas e avistamentos. Pode haver uma miríade de diferentes formas que a vida inteligente assume ao redor do cosmo. Quando olhamos para o registro de seres de outro mundo que visitaram a Terra, eles apresentam características diferentes. Têm cabeças de aves, cabeças de cão, formas de répteis. É possível que sejam as formas que esses seres assumem em seu planeta natal e até pode ser que eles coexistam com seres diferentes deles. É possível que existam seres inteligentes semelhantes que evoluíram de forma diferente de nós em planetas ao redor do universo? E se existem diversas espécies, a Terra teria sido visitada por mais de uma raça de alienígenas? Não estão apenas em histórias de seres divinos do passado, mas em avistamentos que ocorrem até hoje. Cambridge, Massachusetts, fevereiro de 2013. Analisando dados recolhidos pelo telescópio espacial Kepler da NASA, astrônomos do Centro de Astrofísica de Harvard-Smithsonian anunciam que 6% das estrelas anãs vermelhas têm planetas habitáveis semelhantes à Terra. Como as estrelas anãs vermelhas queimam por muito mais tempo do que o nosso Sol, a descoberta levanta a possibilidade de que a vida nesses planetas seja muito mais velha e bem diferente da vida na Terra. O ambiente desempenha um papel fundamental no modo como os organismos evoluem. Então podemos imaginar que a evolução em um planeta diferente possa seguir os mesmos tipos de regras, mas tem resultados finais totalmente diferentes. Portanto, tem uma aparência bem distinta. Basta ir a qualquer outra estrela com planetas ao redor. A inteligência vai surgir por causa das crises, vai surgir porque você só pode sobreviver com essa inteligência. Mas poderia ser um réptil, ou algo semelhante ao réptil. Poderia ser um quadrúpede. Poderia ser uma criatura parecida com um molusco. A causa pode ser a mesma, mas o resultado final, anatomicamente, é bem diferente. West Virginia, setembro de 1952. Várias testemunhas dizem ter visto uma bola estranha de luz cruzar o céu noturno e pousar em uma área arborizada nas proximidades. Aqueles que investigaram o local do acidente afirmam ter visto uma criatura parecida com um pássaro, com 3 metros de altura e olhos vermelhos brilhantes. Era uma criatura humanoide enorme, medindo de 3 a 3,5 metros de altura. Tinha olhos brilhantes, em chamas, e emitia faíscas e flashes de luz. Foi descrito como tendo uma cabeça que parecia um capuz, não muito diferente de uma carta de as de espadas num baralho.
todo o grupo foi unânime em sua crença de que o objeto ou a criatura era totalmente real, que estava ligada ao sobrevoo da estranha luz e também à luz vermelha pulsante que eles viram. Curiosamente, a mitologia indígena americana também descreve uma criatura metade ave, metade humana, que conviveu com a humanidade no planeta há milhares de anos. Os Apaches tinham uma figura demoníaca, o homem coruja gigante, que petrificava as pessoas com o olhar. Era realmente uma presença aterrorizante que podia vir a qualquer momento, principalmente no céu noturno, quando as corujas voam. É um tema muito comum em diversas mitologias nativas americanas, que em algum momento no passado a Terra foi invadida por monstros assustadores de várias formas. E a Grande Coruja, ou Homem-Coruja, é uma dessas representações. As histórias de homens corujas e outras criaturas estranhas descreveriam seres que os nativos americanos realmente encontraram e indicam mitos de criação semelhantes de deuses e se assemelham não apenas a pássaros antropomórficos, mas também a répteis, insetos e criaturas do mar. No mundo todo, nós temos estatuetas, esculturas, pinturas rupestres de criaturas muito bizarras, que podem ser encontradas em todos os continentes. E quando as comparamos, vemos que são incrivelmente semelhantes. Então é preciso saber se as estatuetas e esculturas dessas diversas representações dos supostos deuses estão realmente enraizadas em algum tipo de realidade. Será que nossos ancestrais realmente encontraram essas formas de vida inteligentes milhares de anos atrás? E se foi assim, o que eram? Nós estimamos que sejam muitos e precisamos fazer alguma coisa. No campo da ufologia, existem vários tipos de alienígenas relatados. Isso inclui humanoides alados, como o Homem-Mariposa, o Batman de Houston. Também inclui os chamados insetoides, que, como o nome sugere, parecem grandes insetos. E também tem os reptilianos, criaturas bípedes que lembram répteis. Eu acredito que é bem possível que eles tenham se adaptado e se desenvolvido fisicamente em relação às condições em seus planetas natais. Poderia haver uma conexão entre os deuses de aparência estranha representados por civilizações antigas e os atuais encontros com extraterrestres? Será que estamos de fato vendo seres semelhantes aos descritos pelos nossos ancestrais há milhares de anos? Apesar dos muitos tipos de alienígenas relatados, há certas semelhanças nesses avistamentos. A MUFON é um dos grupos de pesquisa de ufologia mais longos e respeitados que se conhece no mundo todo. Os estudos da MUFON sobre pousos de OVNIs e casos de humanoides mostram que a maioria dos eventos ufológicos envolvendo entidades gira em torno de avistamentos de criaturas que são humanoides. Ou seja, tem 2 braços, 2 pernas, um corpo e uma cabeça. Quando analisamos os diversos relatos de extraterrestres que vêm para a Terra, todos eles geralmente têm uma forma humanoide. Então parece que a forma humana é uma forma bem universal. Agora, isso implicaria que a nossa linhagem é algo que é bípede. Se uma criatura anda na posição vertical, com o rosto de um inseto ou o rosto de um ser humano, isso não importa. Você ainda tem uma criatura de 2 pernas que se originou em algum lugar.
O número de deuses que parecem humanoides sugere que há um ancestral comum para toda a vida inteligente no universo. E talvez estejamos prestes a redescobrir esse ancestral comum. Poderia haver uma fonte comum para toda a vida inteligente no universo? Uma espécie primordial que semeou diversos planetas com seres parecidos com os Greys em um futuro distante. Alguns sugerem que a razão pela qual os alienígenas Greys parecem ter corpos atrofiados é porque ao longo do tempo, o corpo deles mudou. Eles também tinham, em algum momento, músculos maiores, mas como se tornaram viajantes espaciais, seus músculos atrofiaram. Quando você vai para o espaço, não tem pressão atuando sobre você, então os músculos não são utilizados. Você perde os músculos rapidamente. O que acontece também é que os ossos começam a atrofiar. Estamos falando de missões cada vez mais longas no espaço, ir para Marte, ir mais longe, e os astronautas são submetidos a essas tensões por um longo período de tempo. É possível que os alienígenas Greys em algum momento fossem mais parecidos conosco do que quando estiveram no planeta? Então estamos realmente no mesmo caminho. E estamos nos tornando cada vez mais parecidos com os alienígenas Greys. A nossa linhagem surgiu devido a outros extraterrestres que são semelhantes a nós. Talvez a linhagem tenha começado em outro lugar milhões e milhões de anos atrás. Os seres humanos e talvez até outras raças extraterrestres que os nossos antepassados encontraram são descendentes dos Greys? Esses viajantes de outro mundo teriam gerado vida inteligente não só aqui na Terra, mas em todo o universo? E o curso da evolução humana vai nos levar a ser cada vez mais parecidos com eles? Talvez descobramos que o nosso verdadeiro destino é continuar a missão deles e um dia nos juntar aos nossos ancestrais alienígenas nas estrelas.